Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 35. Não sou de ligar para coisas materiais, fora essa rocha. Eu te avisei. Nunca duvidei de que essas seriam as últimas palavras que ouviria. Ao meu lado, a deusa Estige flutuava acima do nada. Seu vestido preto e roxo poderia ser uma nuvem do próprio caos. Seu cabelo voava como uma nuvem de tinta ao redor do belo e irritado rosto. Não fiquei surpreso por ela conseguir existir ali, sem qualquer esforço, naquele lugar que outros deuses tinham medo de visitar. Além de ser a deusa das promessas sagradas, Estige era a personificação do rio do ódio. E, como todo mundo sabe, ódio é uma das emoções mais duradouras, uma das últimas a passar. Eu te avisei. É claro que ela havia avisado. Meses antes, no acampamento Meio-Sangue, eu fizera uma promessa apressada. Tinha jurado pelo rio Estige que não tocaria música ou atiraria com um arco até ser um deus de novo. Havia quebrado as duas promessas, e desde então a deusa Estige vinha embarreirando meu progresso, levando tragédias e destruição para onde quer que eu fosse. E lá estava eu, prestes a pagar o derradeiro preço. Seria cancelado. Esperei que Estige arrancasse meus dedos da plataforma de obsidiana e então me desse a língua enquanto eu caía na sopa morfa de destruição lá embaixo. Para minha surpresa, Estige ainda não tinha acabado de falar. Você aprendeu? Perguntou. Se eu não estivesse me sentindo tão fraco, teria rido. Eu tinha aprendido sim. Ainda estava aprendendo. Naquele momento, me dei conta de que estava pensando em Estige do jeito errado em todos aqueles meses. Ela não tinha colocado a destruição no meu caminho. Eu tinha causado tudo aquilo. Ela não tinha me arrumado problemas. Eu era o problema. Ela só tinha apontado minha imprudência. Sim, respondi me sentindo péssimo. Tarde demais, mas eu entendo agora. Não esperava misericórdia, muito menos ajuda. Meu mindinho escorregou da rocha. Só faltavam 9 para eu cair. Os olhos escuros de Estige me observaram. Sua expressão não era exatamente de presunção. Parecia mais uma professora de piano satisfeita quando seu pupilo de 6 anos finalmente aprende a tocar Brilha, Brilha, Estrelinha. Segure-se a isso, então, respondeu ela. Isso o quê? A pedra? Murmurei. Ou a lição? Estige fez um som que não combinava com a beira do caos. Ela deu uma risada sincera. Acho que você vai ter que decidir. Com isso, ela se dissolveu em fumaça, que subiu em direção aos cumes ventosos de Erebos. Eu queria saber voar assim, mas infelizmente, mesmo ali no precipício da não existência, eu permanecia sujeito à gravidade. Pelo menos tinha destruído Piton. A serpente nunca mais se ergueria novamente. Eu poderia morrer sabendo que meus amigos estavam em segurança. Os oráculos foram restaurados. O futuro ainda estava aberto para negócio. E daí se Apolo fosse apagado da existência? Talvez Afrodite tivesse razão. 11 olimpianos eram suficiente. Hefesto podia até transformar isso em um reality show. 12 é demais. As assinaturas do serviço de streaming iam explodir. Então por que não conseguia soltar as mãos? Continuava agarrado à rocha com uma determinação teimosa.
Meu midinho enfraquecido encontrou apoio de novo. Eu tinha prometido a Meg que voltaria a ela. Não era uma promessa sagrada, mas não importava. Se eu falei, tinha que cumprir. Talvez fosse isso que Stitch havia tentado me ensinar. Não importava o quanto declamasse uma promessa aos quatro ventos, nem que palavras sagradas usasse. O que importava era se você estava falando a sério. E se a promessa valia a pena ser cumprida. Segure-se, falei a mim mesmo. Tanto a rocha quanto a lição. Senti meus braços ficarem mais fortes. Meu corpo parecia mais real. As linhas de luz se misturaram até que minha forma fosse uma massa sólida e dourada. Será que era só uma agradável alucinação final? Ou será que eu tinha mesmo conseguido me erguer? Minha primeira surpresa, eu acordei. Pessoas que se dissolveram no caos em geral não faziam isso. Segunda surpresa, minha irmã Artemis estava agachada ao meu lado, o sorriso tão luminoso quanto a lua cheia. Demorou, hein? Falou. Eu me sentei na cama com um soluço e abracei com força. Toda a dor tinha sumido. Eu me sentia perfeito. Eu me sentia... Quase pensei como eu mesmo. Mas não tinha mais certeza do que isso significava. Eu era um deus de novo. Por muito tempo, meu desejo mais profundo tinha sido ser restaurado. Mas, em vez de ficar feliz, eu chorei no ombro da minha irmã. Eu sentia que, se soltasse Artemis, cairia de volta no caos. Imensas partes da minha identidade se soltariam e eu nunca mais conseguiria reencontrá-las. Uau, tudo bem. Ela deu tapinha sem jeito nas minhas costas. Certo, irmãozinho, você está bem agora. Você conseguiu. Ela se afastou gentilmente dos meus braços. Minha irmã não era muito de chamego, mas permitiu que eu continuasse segurando suas mãos. Sua imobilidade me ajudou a parar de tremer. Estávamos sentados juntos em uma típica espreguiçadeira grega, em uma câmara de mármore branco, com uma varanda com colunas e vista para o Olimpo. Uma ampla cidade dos deuses no topo de uma montanha muito acima de Manhattan. Cheiro de jasmim e madressilva vinha dos jardins. Ouvi o canto celestial das 9 musas ao longe. Provavelmente o concerto vespertino diário na Ágora. Eu estava mesmo de volta. Comecei a examinar meu corpo. Estava coberto apenas por um lençol da cintura para baixo. Meu peito era bronzeado e esculpido à perfeição. Meus braços musculosos não carregavam cicatrizes ou linhas brilhantes de luz. Eu estava lindo, o que me causou certa melancolia. Esforçaram-me tanto por aquelas cicatrizes e machucados. Todo o sofrimento que eu e meus amigos haviam passado. As palavras de minha irmã de repente foram assimiladas. Demorou. Eu engasguei desesperado. Quanto tempo? Os olhos prateados de Artemis analisaram meu rosto, como se tentando estipular quantos danos meu tempo como humano havia causado à minha mente. Como assim? Eu sabia que imortais não tinham ataques de pânico. Mesmo assim, senti meu peito se contrair. O icor do meu coração foi bombeado rápido demais. Eu não tinha ideia de quanto tempo levara para me tornar um deus de novo. Tinha perdido meio ano do momento em que Zeus me zapeou no Parthenon, até despencar em Manhattan como mortal. Até onde eu sabia, minha siesta de recuperação tinha levado anos, décadas, séculos. Todos que eu conheci na Terra podiam estar mortos. Eu não suportaria isso. Por quanto tempo fiquei apagado? Em que século estamos? Artemis processou a pergunta. Conhecendo-a tão bem quanto eu a conhecia, percebi que ela estava tentada a cair na risada. Mas, ouvindo o tom de mágoa em minha voz, gentilmente repensou sua atitude. Não se preocupe, irmão, respondeu. Desde que você lutou com Piton, só se passaram 2 semanas. Boreas, do Vento Norte, não poderia ter exalado com mais força do que eu naquele momento. Eu me sentei na espreguiçadeira e joguei o lençol para longe. Mas, meus amigos, eles devem achar que eu estou morto.
Artemis educadamente desviou o olhar para o teto. Não precisa se preocupar, nós... Eu mandei sinais claros de sucesso. Eles sabem que você acendeu a Olimpo novamente. Agora, por favor, vista alguma coisa. Sou sua irmã, mas não desejo essa visão a ninguém. Eu sabia bem que ela estava só brincando comigo. Corpos divinos são expressões da perfeição. É por isso que somos retratados nus em estátuas antigas, porque simplesmente não se deve cobrir algo tão impecável com roupas. Mesmo assim, seu comentário me tocou. Eu me sentia estranho e desconfortável naquela forma, como se tivesse ganhado um Rolls Royce nem sem seguro para dirigir. Eu me sentia tão mais confortável no meu compacto e econômico Lester. Eu... sim. Olhei ao redor do cômodo. Tem um armário ou... A risada dela finalmente escapou. Um armário. Que fofo. Você pode só desejar estar de roupa, irmãozinho. Eu... Ah. Eu sabia que ela tinha razão, mas estava tão nervoso que até ignorei o irmãozinho. Fazia muito tempo que eu não confiava nos meus poderes divinos. Eu temia tentar e falhar. Podia acabar me transformando sem querer em um camelo. Ah, tá bom, disse Artemis. Permita-me. Um aceno, e de repente eu estava usando um vestido prateado na altura do joelho, do tipo que as seguidoras de minha irmã vestiam, com sandálias de amarrar até os joelhos. Suspeitava de que também estava com uma tiara. Talvez algo um pouco menos caçadorístico. Eu acho que você está lindo. O canto de sua boca se ergueu um pouquinho. Mas tudo bem. Um brilho prateado, e eu estava usando um Keaton masculino branco. Parando para pensar, aquela roupa era basicamente idêntica ao traje de caçadora. As sandálias eram as mesmas. Eu parecia estar usando uma coroa de louros no lugar da tiara. Mas isso também não era muito diferente. Convenções de gênero são estranhas. Mas decidi que esse era um mistério para outra hora. Obrigado, falei. Ela assentiu. Os outros estão esperando na sala dos tronos. Está pronto? Eu estremeci, embora provavelmente não pudesse sentir frio. Os outros. Eu me lembrei do meu sonho na sala dos tronos. Os outros olimpianos apostando no meu sucesso ou fracasso. Eu me perguntei quanto dinheiro tinham perdido. O que eu poderia dizer a eles? Não me sentia mais igual a eles. Não era mais igual a eles. Um momento, pedi a minha irmã. Você se importa? Vou deixar você se recompor. Avisa eles que você já está vindo. Ela me deu um beijinho na bochecha compreensiva. Eu estou feliz por você ter voltado. Espero que não me arrependa de dizer isso. Eu também. A imagem de Artemis estremeceu e desapareceu. Tirei a coroa de louros. Não me sentia confortável usando um símbolo da vitória daqueles. Passei os dedos pelas folhas douradas, pensando em Daphne, que eu havia tratado tão mal. Não importava se Afrodite havia me amaldiçoado. Ainda era culpa minha que a Naide, inocente, tivesse se transformado em um loureiro só para escapar de mim. Fui até a varanda. Pousei a coroa na beirada do petoril. Depois acariciei os jacintos que cresciam na treliça. Outro lembrete de um amor trágico. Meu pobre Jacinto. Será que eu tinha mesmo criado essas flores para homenageá-lo? Ou só para afundar no próprio luto e na minha culpa? Eu me peguei questionando muitas coisas que tinha feito ao longo dos séculos. Por mais estranho que pareça, esse desassossego era de certa forma tranquilizante. Observei meus braços lisos e bronzeados, desejando mais uma vez ter mantido algumas das cicatrizes. Lester Papadoulos tinha merecido todos os cortes, machucados, costelas quebradas, bolhas nos pés, acne. Bom, talvez não a acne. Isso ninguém merece. Mas todo o resto parecia um símbolo de vitória do que um louro, e uma homenagem melhor do que os jacintos. Eu não tinha muita vontade de estar ali no Olimpo, meu lar que não era um lar. Eu queria ver Meg,
Queria me sentar perto da fogueira do acampamento meio-sangue e cantar músicas bobas ou brincar com os semideuses romanos no refeitório do acampamento Júpiter, enquanto bandejas de comida passavam voando por nossa cabeça e fantasmas de togas roxas brilhantes contavam suas histórias de antigas aventuras. Mas o mundo dos semideuses não era o meu lugar. Eu tive o privilégio de viver lá e precisava me lembrar disso. Isso não significava, porém, que eu não poderia voltar para uma visita. Mas, primeiro, tinha que aparecer para minha família, por pior que ela fosse. Os deuses aguardavam. Eu me virei e saí a passos largos do quarto, tentando lembrar como o deus Apolo andava.